Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos iniciando mais uma live nossa, Orai Sem Cessar. Hoje, sexta-feira, dia 17 de julho de 2020. Aqui no meu relógio são 20 horas mais um minutinho. Vamos iniciar orando. Senhor, nós lhe rendemos graças pela oportunidade que nos dá de nos encontrarmos virtualmente em meio a esta pandemia. Rogamos e suplicamos a tua bênção sobre este momento de oração, de estudo da tua palavra. Abençoe todos os irmãos e irmãs online. O Senhor conhece as suas necessidades e nós cremos que o Senhor tem poder para responder, segundo a tua vontade, tudo aquilo que nós precisamos. Nós agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem sido um Deus presente, tem provido o necessário a cada um de nós. Abençoa-nos agora no estudo da palavra. Prepara-me, ó Deus, para que eu fale de ti, não de mim mesmo. Alimenta e edifica o teu povo com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, a você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Eu sou o pastor Anderson e esta é a nossa live Orai Sem Cessar. Já estudamos uma série de livros bíblicos aqui desde o início da pandemia. Estudamos Oséias, estudamos a 1 João, agora estamos estudando Romanos, enfim, com a graça de Deus, não paramos com o alimento bíblico, com o alimento espiritual nesse tempo de pandemia. Então vamos lá, hoje Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Versículos de 14 até o 23. Perdão, de 13 até o 23. Romanos 14, de 13 a 23. Romanos, capítulo 14, versículos de 13 até o 23. Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, paremos de criticar uns aos outros. Pelo contrário, cada um de vocês resolva não fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar ou cair em pecado. Bom, Paulo ainda está abordando sobre aquele tema muito importante à comunidade cristã de Roma e a dos tempos atuais, qual seja o equilíbrio nas relações entre os irmãos, entre as irmãs, irmãos e irmãs, irmãos e irmãs da igreja. Tá? E Paulo, então, inicia esse segundo bloco do capítulo 14, sendo enfático para não julgarmos mais uns aos outros, ou parar de criticar uns aos outros. Uma igreja que vive dividida entre críticas, aceitação e não aceitação, uma igreja que vive de pequenos grupos, cada um divergindo entre si, é séria candidata ao fracasso, é séria candidata a deixar de existir. Tá? Então, Paulo, acabem com as facções, acabem com os grupinhos, acabem com as panelinhas dentro da igreja. Esta é a ideia aqui. E parem de ficar criticando uns aos outros, julgando uns aos outros, ficar condenando uns aos outros. A questão aqui era de alimentação, de guarda de dias e etc., né? Como nós vimos ontem. O versículo 13, no seu finalzinho, fala uma coisa bem interessante, né? Que nós temos que ter um cuidado de fazer coisas ou deixar de fazer que não leve o seu irmão a tropeçar ou cair em pecado. É a questão do escândalo. Então, qual que é a nossa função dentro dessa busca de equilíbrio e harmonia? Nós temos que nos esforçar o máximo possível para não trazer escândalo para aquele ou aquela, principalmente é o que tem um ponto divergente, né? Quanto a nós, que temos maturidade na fé, temos que nos esforçar para não gerar escândalo ou fazer com que o outro fale, erre pela nossa atitude.
Tá? Então, é o princípio do equilíbrio, né, que Paulo tem abordado em todo esse capítulo. Versículo 15. Versículo 14. Por estar unido com o Senhor Jesus, eu estou convencido de que nada é impuro em si mesmo. Mas se alguém pensa que alguma coisa é impura, então ela fica impura para ele. Bom, Paulo está falando da questão alimentar aqui, tá? Parece-me que o grande problema, né, um dos pivôs dos problemas da divisão que havia nesta antiga igreja era sobre o tabu alimentar. Os judeus carregavam uma série de restrições alimentares, então uma série de coisas que eles não comiam. Enquanto os judeus gentios, os cristãos gentios, os cristãos que não eram judeus desta comunidade, não tinham tabu nenhum alimentar, comiam de tudo. O próprio apóstolo Paulo diz que ele entende que realmente nessa questão alimentar não há nada impuro, ou seja, o próprio Paulo fala não precisamos mais seguir aquela tradição e aquela restrição alimentar que havia, que era prevista na lei no Antigo Testamento. Mas aí Paulo vai falar das pessoas que são cheias de escrúpulos, né? Aquela mente que é muito escrupulosa, que é muito cheia num vocabulário bem simples, é muito cheia de mimimi, né? Pessoa muito desconfiada, que não tem muita convicção, firmeza. Olha, se alguém pensa que uma coisa é impura, então ele fica impura para ele. Então, se a pessoa enfia na cabeça que essa questão da restrição alimentar realmente não deve acontecer, ele cria, né, esse tabu dentro de si, cria esse bloqueio dentro de si. Então, Paulo falando que a pessoa que o faz não faz por mal, né, o que ele vai chamar de fraco na fé, ilustrando essa questão da alimentar, que a pessoa enfia na cabeça. Tá? Versículo 15. Se você faz com que um irmão que fique triste por causa do que você come, então você não está agindo com amor. Não deixe que a pessoa por quem Cristo morreu se perca por causa da comida que você come. Então é o seguinte, se tem um grupo aqui na igreja de Roma, constituída por judeus cristãos, que guarda toda aquela série de restrições alimentares, e para eles passa a ser uma coisa extremamente importante, e o próprio apóstolo Paulo fala que da parte dele não tem problema nenhum comer qualquer tipo de alimento. Mas se há aquele grupo na igreja que tem um tabu gigantesco alimentar, que é o que está em voga aqui no texto que nós estamos estudando, então Paulo dá uma recomendação àqueles que ele chama os que são fortes, ou aqueles que têm maior maturidade. Olha, e apelando à questão do amor, falando, se você ficar lá competindo, brigando, discutindo, ou mesmo comendo aquilo que ele julga impuro na frente dele só para causar problema, então você não está agindo com amor. Porque veja, o amor é aquele que pensa no outro antes de pensar em si mesmo. E aí Paulo dá uma advertência: olha, se você não faz por amor, então faça por consideração aquela pessoa a quem Cristo também morreu por ela, ou seja, o semelhante teu, o teu irmão, a tua irmã. A dignidade da pessoa está na obra de Cristo na vida dela. Então, se você tem dificuldade em fazer, se falta amor suficiente para você não ficar escandalizando, então faça, porque Cristo morreu por aquela pessoa também, porque ele é uma cristã também. E Cristo a aceita mesmo com esta restrição alimentar. Então, esta é a dinâmica do equilíbrio. Se você é mais forte, aprenda a acolher aquele que não é. Se você tem maior maturidade, até que aquele amadureça, tenha paciência. E Paulo vai dizer: olha, você vai fazer o outro tropeçar, se escandalizar, ficar bravo, se perder por causa de comida. Uma coisa tão simples, né? E veja, é óbvio que Paulo está se referindo aqui à questão quando o alimento se torna esta dificuldade ali, naquele seio, né? É óbvio que Paulo não traz a recomendação doméstica. Então eu vou me tornar vegetariano dentro da minha casa com os meus familiares por causa do escrúpulo da mente daquele indivíduo. De maneira nenhuma, tá? Não é esta a ideia. Mas naquilo que envolve aquele que tem problema com a questão alimentar, aqui como na comunidade, Paulo então fala:
se abstenha de fazê-lo. Se o problema aqui é a carne, então quando tiver um encontro entre vocês aí da igreja, dê preferência aos alimentos que não trazem escândalo. Versículo 16. Não deem motivo para os outros falarem mal daquilo que vocês acham bom. Não deem motivo para os outros falarem mal daquilo que vocês acham bom. Então, se na minha opinião pessoal, eu sei que não há problema nenhum em me alimentar, em comer todo aquele tipo de carne, que era a questão aqui desses cristãos, se eu vou, por uma questão de arrogância, de vaidade, de disputa e etc., exercer esta liberdade de comer todas as coisas, mas com o intuito de afrontar aqueles que ainda têm dificuldade com isso, só gera problema. Logo, vira um falatório, vira uma disputa, vira um problema, como estava com problema esta igreja por causa da questão de alimento. Então, não deem motivo para os outros falarem mal daquilo que vocês acham bom. Versículo 17. Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de ver corretamente, em paz e com alegria que o Espírito Santo dá. Então, se a fundamentação do reino coloca estas questões de costume, estas questões culturais, esta questão alimentar, esta questão estética, num patamar de não tão importância como algo secundário, algo que só gera desgaste dentro da comunidade, Paulo fala, olha, deem preferência ao reino, porque o reino de Deus não tem a ver com essa questão estética, não tem a ver com essa questão se come ou não come, se deixa de comer, se deixa de vestir, né? Isso que Paulo está trazendo aqui, fala, olha, nós temos que priorizar aquilo que realmente é importante, no caso o reino. A igreja, a comunhão, a família de Deus, os irmãos e irmãs reunidos, né? Este reino de Deus que está em nós, que está conosco, que está no meio de nós, né? Esta antessala do céu, né? Que é a comunhão, que é estarmos com os irmãos servindo a Jesus, deve ser muito maior do que essas diferenças, do que estas brigas por causa dessa questão tão secundária como a questão alimentar. Versículo 18. E quem serve a Cristo dessa maneira agrada a Deus e é aprovado por todos. Ou seja, quem dá preferência ao reino e sabe que o reino é maior do que estas questiúnculas, né? No caso a questão aqui das restrições alimentares, e é maduro o suficiente, fala, olha, eu sei que eu tenho liberdade de comer todos os alimentos, mas para não gerar problema na comunidade, para não gerar tropeço para aquele que não tem esta maturidade ainda, eu vou me abster. Eu posso comer o vegetal aqui com ele, aqui nesta coisa que eu tenho em comum. É óbvio, no meu particular, na minha família, lá, né, fora desse âmbito que não gera escândalo, né, se a minha família comer carne não tem problema, aí essa ideia doméstica, né, que Paulo está se referindo às relações, principalmente na igreja. Versículo 19. Por isso procuremos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Ou seja, parem de ficar brigando por questões que não são essenciais. Enquanto a comunidade cristã de Roma estava preocupada e brigando um com o outro, porque um comia carne e o outro preferia vegetais, porque fazia dieta de Daniel e não queria se tornar impuro comendo essa comida pagã, enquanto os outros falam, poxa, mas nós também somos cristãos, e o que Jesus disse que o que entra no corpo vai para lugar escuso e depois vai embora, o que contamina o homem é o que sai. Então, aquilo que era para ser paz se torna uma disputa teológica por causa de hábitos, gera problema, né? Enquanto eles estavam lá preocupados com o que come e o que não come, eu tenho certeza que muitas famílias lá em Roma estavam passando fome. Muitos precisavam ouvir acerca do reino de Deus, mas eles não tinham tempo de pregar o reino, porque estavam ali internamente brigando por causa de comida. Então Paulo dá um puxãozinho de orelha, né? Olha, busque as coisas que trazem paz e que ajudam a fortalecer uns aos outros na fé e não ficar se degladiando com algo que não era fundamental, tampouco essencial. Então veja, Paulo pede sim
para haver equilíbrio, tolerância, aceitação, os maduros aprenderem e ter paciência para não confrontarem, mas também este é um apelo para que os que são fracos, né, aprendam a amadurecer à medida que se aprofundam no Evangelho. Versículo 20. Por uma questão de comida, não destrua o que Deus fez. Todos os alimentos podem ser comidos, mas é errado comer alguma coisa quando isso faz com que outra pessoa caia em pecado. Ou seja, a questão da abstinência. Não é difícil para quem é maduro se abster daquilo para não gerar polêmica, para não ferir a consciência do outro. Talvez falar em questão alimentar em contexto de Brasil, para a gente não seja tão relevante. É óbvio que para compreendermos a Escritura, temos que saber qual que é o nosso limite e cabe humildade. Há um abismo cultural entre nós, a igreja no Brasil hoje, e o que era a igreja cristã de Roma 2000 anos atrás. Há um abismo, há muita diferença. Mas se nós invertêssemos aqui essa questão para eles que era tão cara, que era a questão alimentar, e falarmos em bebida alcoólica, aí faz um pouco mais sentido. Por exemplo, você tem regiões no Brasil, e vou falar a título de igreja presbiteriana no Brasil. Sou pastor da igreja presbiteriana no Brasil, então posso falar daquilo que eu vivi, que eu conheci. Em algumas regiões no Brasil, é estritamente proibido e é um escândalo um pastor, um membro, um presbítero, um diácono ou qualquer membro da igreja consumir qualquer tipo de bebida alcoólica, seja cerveja, seja vinho, seja cachaça, aguardente, o que for. É um escândalo, assim, é um absurdo. Principalmente as igrejas presbiterianas de Minas Gerais, é um tabu gigantesco. Lá é inadmissível a figura do pastor tomando uma cerveja num churrasco. Isso traria um escândalo, um peso, algo terrível, né? Então, é um estado que tem a sua particularidade. E você que é do Sul, né, você que é da região de Blumenau principalmente, fala, mas espera aí, para nós não é tabu nenhum. E aí o que você faz? Bom, se a Bíblia, se eu não me embriago, se eu não sou alcoólico, se eu não tenho problema com alcoolismo, se eu não tenho esta dependência, se eu bebo com moderação, se eu sigo as regras, por que eu não posso tomar uma cerveja no meu churrasco aqui? E qual que este é o problema? Ou se eu for numa pizzaria, por que eu não posso tomar ali uma cerveja, sendo que eu não sou alcoólico, eu não estou dirigindo, etc, etc. E daí você muda-se para Minas Gerais. E aí você faz o seu aniversário, o aniversário do teu filho. E você coloca um chopp lá e convida o pessoal da igreja. Em Minas Gerais, vai ser assunto para os próximos 25 anos. Que tomou. Se o pastor tomar um cálice de Santa Ceia de chopp, ele está demitido no outro dia. Mas você vai ficar confrontando, vai gerar toda essa polêmica, vai gerar problema? Não. O que Paulo recomenda para o equilíbrio? Você precisa fazer isso? Precisa gerar esse escândalo às pessoas que são imaturas? De maneira nenhuma. Você pode se abster. Beba Coca-Cola, beba suco de laranja, beba limonada, beba água com gás e etc. Quando você está no seu seio familiar, com as pessoas que são íntimas a você, que não tem esse problema, essa questão, não está em voga o escândalo da comunidade, dos irmãos, dos imaturos, é uma outra questão. Mas, enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, nós temos que buscar este equilíbrio. Então, sabermos aonde é o limite. Tá? Então, o que talvez no nosso estado seja algo absolutamente comum, que não gera escândalo, em outro estado, em outra comunidade, é um tabu gigante. Então, é exatamente o que Paulo fala. Convida os que são maduros na fé a terem maturidade realmente. Dá para se abster. Não há necessidade de gerar uma polêmica desnecessária. Não precisa causar escândalo àquela pessoa que ainda está aprendendo. Você imagina como que é difícil para uma pessoa que foi alcoólica a vida inteira. Então a pessoa vivia de boteco em boteco, bêbado, vivia na sarjeta, e ele é convertido por Jesus. E o que trouxe desgraça para ele, para a família, e trouxe miséria, foi a cachaça, foi a bebida alcoólica, foi o vinho, foi a cerveja, foi tudo que é álcool. Então, ele vai ter na mente dele uma ideia de que aquilo é extremamente
terrível, horrível, porque aquilo sempre vai remeter a ele a um passado horrível, de desgraça, de miséria. Então, para ele, o peso simbólico da bebida é terrível. Daí, como você, sendo pastor, presbítero, diácono, vai fazer uma confraternização na tua casa, ou que envolva irmãos da igreja, que essa pessoa vai estar presente, e você vai tomar um copo de vinho ou uma lata de cerveja na frente desta pessoa? É isso que Paulo está falando. Ora, haja com maturidade. Já que nós não somos alcoólicos, nós não precisamos dar para, né, quando há esse envolvimento da comunidade cristã. Aliás, eu acho que todo evento de igreja, todo evento de igreja que envolve igreja cristã no Brasil, em qualquer estado, não deve servir bebida alcoólica. Nenhuma igreja, num evento que é dela, que leva o nome dela, qualquer festa ou promoção que a igreja faça, dentro ou fora do templo, mas que seja algo religioso, que seja algo da comunidade cristã. Então, vamos fazer uma celebração de um aniversário, mas que vai envolver a igreja. Vamos fazer uma feijoada na igreja, um churrasco da igreja, com os irmãos da igreja. A bebida alcoólica deve estar ausente, porque não há necessidade de gerarmos escândalo aos imaturos. É este equilíbrio que o apóstolo Paulo está suplicando, rogando que a igreja de Roma tivesse. Versículo 22. Mas guarde entre você mesmo e Deus o que você crê a respeito desse assunto. E não tem que se tornar um embate polêmico, de você tentar convencer a qualquer custo aquela pessoa que se escandaliza com algumas coisas. Você não precisa, você tem que ter paciência, porque à medida que a pessoa cresce na graça, na fé, no conhecimento da Escritura, na comunidade, à medida que ela vai vendo o que é essencial e o que não é, é óbvio que é uma transformação, mas a coisa é demorada. Feliz a pessoa que não é condenada pela consciência quando faz o que acha que deve fazer. Ou seja, o que você faz aí contigo e a tua consciência não pesa nesse âmbito alimentar, nesse âmbito de costume, enfim, nesse âmbito cultural, lógico, né? O que que regulamenta? Qual que é o limite daquilo que a gente pode fazer e daquilo que a gente não pode fazer? A Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então, até onde eu posso ir? Até onde eu não posso ir? Eu devo olhar para a Escritura. Então, até se você se sente mal, se você sabe que não é pecado beber cerveja, mas você sente-se mal bebendo, não beba. Se você sabe que não é pecado usar boné na igreja, mas você fica com a consciência pesada por causa do boné, não use. Se você acha que é pecado ir de bermuda na igreja porque você se sente mal, né? Fala, eu sei que não é pecado, mas eu não me sinto bem. Então vá de calça. É isto que Paulo está dizendo, né? Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Então, se você tem um pouquinho de dúvida acerca de alguma coisa, é melhor que não faça. Tá? Se você tem uma certa. É melhor você não fazer. Né? Ou seja, é o princípio da moderação. Com o outro, mas consigo mesmo. Porque tem gente que fala, mas aqui o cara nunca bebeu. Passou a vida inteira, nunca bebeu. Ah, mas aqui tem uns irmãos da igreja que bebem. Aí você vai beber também junto. E aí fica com aquele negócio, nossa, mas eu nunca me fiz isso. É o que Paulo fala, melhor que não beba. Versículo 23. E é exatamente isto, né? Mas quem tem dúvidas a respeito do que come é condenado por Deus quando come, pois aquilo que ele faz não se baseia na fé. E o que não se baseia na fé é pecado. Ou seja, para todas as nossas atitudes, se existe algum filtrozinho, sabe? Se você tem, eu acho que eu não vou fazer tal coisa, não, por mais que não seja pecado, mas eu vou me resguardar. É melhor que não faça. É o princípio da moderação. E um texto tão antigo, de um tema tão simples, mas que trazia tamanha polêmica e problema para aquela igreja de Roma, mas que nos ajuda hoje a lidarmos com os próprios problemas atuais da igreja. Quantos temas não são polêmicos hoje ainda? Não só a questão da vestimenta, do alcoolismo, se tem bebida ou não tem, se o cristão bebe ou não bebe, mas olha, a questão de brinco, se cristão homem pode usar brinco, se pode fazer tatuagem, se pode usar piercing,
você pode assistir o show do Leandro Leonardo, você pode ouvir música do U2, música do Van Halen, etc. Né? Então, há ainda no seio da igreja, como houve no passado, né, esses tipos de polêmicas, né? Se pode usar barba, se não pode usar barba, pode raspar a cabeça, não pode raspar a cabeça, e etc, e etc. Então, todas essas coisas devem ser temperadas pelo amor. Por quê? Se nós de fato somos cristãos e aprendemos a viver para Cristo e não para nós mesmos, e amar ao outro como Cristo nos amou, o amor é aquele sempre que nos convida a ceder em favor do outro, a deixar de fazer em favor do outro. Sendo o amor o guia da igreja, nós encontramos temperança e equilíbrio. Ou seja, quando o amor a Deus e o amor ao próximo nos guia, nós conseguimos equilibrar, acolhendo, amando, aceitando e, através do discipulado, transformando a imaturidade em maturidade sobre todo e qualquer tema polêmico. Porque, veja, não há tema e assunto hoje que a Bíblia não nos traga uma luz e uma direção em que caminharmos, em que seguirmos. Então, qual que é o nosso limite? Qual que é o limite da liberdade cristã? O escândalo ao outro. Mas qual que é o limite também do que eu posso ou não posso fazer? A Escritura. Tudo aquilo que a Escritura condena, nós temos que refletir. Ah, mas lá no Antigo Testamento, por exemplo, condenava comer a carne de porco, a gente não come mais. Opa, nós somos maduros o suficientes para ter recursos de interpretação bíblica à luz do Novo e do Antigo Testamento para diferenciarmos algumas coisas nesse sentido. Então, para isso que serve o discipulado, para interpretarmos realmente esse tipo de coisa. Mas mesmo assim, o próprio Paulo fala, ainda que você possa, se isso vai trazer dor, tristeza para o outro, é melhor que não se faça. Maravilhoso e difícil de se viver esse princípio de Paulo. E nós podemos concluir o capítulo 14 numa coisa muito simples e uma instrução muito prática, porém difícil de ser vivida na igreja de hoje. Quando o amor é o princípio, dificilmente nós vamos ferir o outro. Quando o amor é o princípio, dificilmente nós vamos ferir o outro. O amor gera igrejas saudáveis, porque o amor vai para além das nossas opiniões pessoais. O amor vai para além de nós querermos amoldar ou conformar ou formar ou estabelecer de acordo como nós queremos a igreja e as pessoas. Pelo contrário, nós abrimos mão do nosso achismo por amor ao outro. E se há essa reciprocidade, irmãos abrindo mão uns pelos outros, nas suas convicções pessoais, para servirem somente a Cristo, há um relacionamento equilibrado, saudável, amoroso, ou seja, de fato, uma família que coopera entre si. Então, irmãos e irmãs, se a tua atitude, ainda que não seja pecado à luz da Bíblia, traz escândalo a outra pessoa, é melhor que você não faça, porque isso prova maturidade e principalmente amor. E assim Deus nos ensine cada dia a termos equilíbrio. Bom, vamos ver os nossos pedidos de oração. Se você ainda não colocou o seu pedido, dá tempo, tá? Que eu vou subir a barrinha aqui e ver os pedidos. Então, se você ainda não colocou o seu pedido, coloque, dá tempo. Pode pedir oração, pode agradecer, pode pedir por outra pessoa. Opa, hoje é aniversário lá da nossa irmã Marina, de Blumenau, esposa do Carmelito, né? Completa 82 anos. Então, orar pela Marina. Deus lhe abençoe, viu, Marina? Um abração para ti, um abração, Carmelito. Sintam-se aí abençoados, abraçados, né, pela Igreja Presbiteriana de Blumenau. Seja um dia feliz, né? Agora uma noite feliz. Carmelito dê bastante presente também para a Marina aí, representando todos nós. Ó, o primeiro pedido que aparece para mim aqui é da nossa irmã Carmen Vega. Pede oração pelos doentes no Chile, pede oração pelo seu marido Omar, pelos seus filhos Maurício e Priscila, Gustavo, Wanda e Edith e Adalberto, para preservar a saúde de suas famílias. O diácono Osni
pede oração por sua família e também pelos pais do seu cliente, Everton Butsky, seu Jonas e Dona Maria de Lourdes, que estão passando por problemas de saúde. O presbítero Max pede oração pela Aidi, que hoje fez cirurgia e está internada em recuperação na UTI. Graças a Deus o médico disse que a cirurgia foi bem sucedida. E a cirurgia da Dona Marisa, né, lá em Florianópolis, ficou para segunda-feira, mas ela está internada. Então, orar pela recuperação da Aidi e pela Dona Marisa, que fará a cirurgia. A nossa irmã Duza pede oração pelo jovem Marcelo, que está internado na UTI de Camboriú, e ela lembra, né, que ele está precisando de doação de sangue, que pode ser feita em qualquer hemosc, inclusive em Blumenau. Então, você que é doador de sangue, pode fazer a doação. Não se esqueça de fazer essa doação. Lá é só chegar no hemosc e falar que é em favor do Marcelo, que está internado lá em Camboriú, que eles já destinam. A nossa irmã Léo pede oração por ela, por seus colegas de trabalho da central funerária, lá da prefeitura municipal, né? E também pede pelo senhor Mário João, que está na UTI com pneumonia. A nossa irmã Solange, ela agradece a Deus e agradece as orações que nós temos feito. Bom, então nós vamos orar. São os pedidos que aparecem aqui para mim. Oremos. Deus eterno, nós intercedemos agora pela dona Carmen Vega, por toda a sua família. Clamamos por todas as pessoas que estão doentes lá no Chile. Pai, que o Senhor intervenha nesta nação, tenha misericórdia deste povo que é teu, ó Pai, lá no Chile. Derrama bênção, provisão, derrama cura sobre aquela nação. Pai, intercedemos pelo Omar, pelo Maurício, pela Priscila, pelo Gustavo, pela Wanda, pela Edith, pelo Adalberto, clamando que o Senhor preserve a saúde deles e de todos os seus familiares. Cuida, ó Pai, guarda-os debaixo das tuas asas. Senhor, abençoe o diácono Osnia, a irmã Valéria, abençoe toda a sua família. Em especial, nós intercedemos pelos pais do Everton, clamando também pelo Everton, por toda a sua família. Mas em especial, ó Pai, abençoe o seu Jonas, a dona Maria de Lourdes. Toma-o nas tuas mãos, ó Deus. Cuida, conforta, cura. E, ó Pai, cremos no milagre do Senhor sobre estas vidas, mas que seja feita a tua vontade. Senhor, abençoe o presbítero Max, a nossa irmã Léo. Abençoe, ó Deus, a Aidi, que está se recuperando da cirurgia. Pai, que ela se recupere, que ela seja curada desta enfermidade, para honra e glória do teu nome. E continuamos, ó Pai, a intercessão pela Marisa, que fará a cirurgia ainda, mas já está internada. Clamamos e suplicamos as tuas misericórdias sobre a vida dela, e a iluminação do Senhor, ó Deus, sobre todo o corpo médico. Pai, abençoe o Marcelo, que continua internado na UTI de Camboriú. Toma-o nas tuas mãos. Pai, cremos que o Senhor tem poder para restaurar a sua vida, a sua saúde. Para honra e glória do teu nome, ó Deus. Clamamos em favor dos familiares também, que ficam aflitos, ó Pai, sabendo do estado de saúde daqueles a quem amam. Pai, console, conforte. Toma esses familiares nas tuas mãos, ó Deus. Senhor, abençoe a Léo e todos os seus colegas de trabalho lá da Central Funerária. Abençoe todos os funcionários municipais de Blumenau. Livra-os da contaminação do corona. Pai eterno, guarda eles e os seus familiares. Pai, abençoe o prefeito, dê sabedoria para ele conduzir o município nesse momento difícil, momento crítico de saúde. Abençoe-nos juntamente com os vereadores e, enfim, ó Pai, todos os governantes que sejam iluminados por Ti nesse momento difícil da nossa nação. Abençoe o Sr. Mário João, que ainda está internado com pneumonia. Pai, com a saúde agravada, cremos na cura, cremos na restauração. Mas, Deus, cremos que é a Tua vontade.
é o teu poder, mas nós suplicamos a cura da vida do seu Mário. Pai, nós agradecemos por este momento de oração, pedindo a tua bênção sobre a vida da Solange, abençoe ela e os seus familiares. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade que nós temos no Brasil, sem perseguição religiosa, de publicamente orarmos uns pelos outros, buscando a tua face, a tua presença. Por isso, ó Pai, tenha misericórdia de todos nós e que no Brasil sempre tenha esta liberdade religiosa. Abençoe a nossa irmã Solange e toda a sua família lá em Xanxerê, Deus. Pai, toma nas tuas mãos todos os irmãos e irmãs que estiveram aqui presentes conosco. O Senhor sabe de todas as suas necessidades. Pai eterno, abençoe a irmã da Benedita, lá em Brasília, Maria do Carmo, está completando mais um ano de vida. Derrama bênção sobre a vida dela, dê longos anos de vida, sustentando-a em todas as suas necessidades. E juntamente com ela, abençoe todos os nossos irmãos e irmãs que estão conosco, em nome de Jesus. Amém. Então vamos ao nosso momento de abraços. Vou dar um abraço muito especial para nossa irmã Denise, para a Marília, né? A Marília que acabou de trazer para a gente os momentos tão abençoados de canções. Deus abençoe muito Denise, Deus abençoe Marília. Um abração. Um abração para Léo, boa noite. Para o presbítero Max, Deus abençoe muito. Um abração para nossa irmã Zeni, para o presbítero Alduino, para Ana Paula, nossos irmãos lá da Igreja Presbiteriana de Xanxerê. Que Deus abençoe muito, estamos com saudades. Um abração para Rose Andrade, para toda a família Andrade. Que Deus abençoe muito. Boa noite. Deus abençoe Carmelito, Deus abençoe Marina, os nossos irmãos que são da Segunda Igreja Presbiteriana de Blumenau, né, Igreja Filadélfia, do pastor Márcio. Parabéns, Marina. Deus lhe dê muitos anos de vida e guarde o seu coração, a sua mente, e derrame bênção sem medida. O Carmelito, não esquecem, dá bastante presente aí para a esposa. Um abração para a nossa irmã Dulceleia Pereira, que nos assiste lá de Itapema. Que Deus abençoe muito, né? É a nossa irmã sempre presente, né? A Dulceleia. Um abração para Claudete Bittencourt, para toda a sua família também, sempre ligadinha conosco. Deus abençoe muito, né? Derrame bênção sobre as igrejas presbiterianas lá em Itapema. Um abração para o diácono Osni, para a irmã Valéria, muito boa noite, Deus abençoe. Nosso irmão Omar, boa noite, Omar, Deus abençoe. Abençoe a dona Carmen, abençoe toda a família. Dê uma noite abençoada para vocês. Um abraço para minha sogra, para Alice, boa noite, que Deus abençoe, sogra. Um abração para a tia Efigênia, para o Chico, que nos assistem de Águas de Lindóia, em São Paulo, né? Que Deus abençoe muito, viu, tia Fi? Deus abençoe, Chico. Um abração para Rosilda Andrade, boa noite, que Deus abençoe. Um abração para Solange, Deus abençoe muito Solange, nossa amiga lá de Xanxerê. Um abração para tia Duza, né? A Marília fala tia Duza, né? Então um abração para tia Duza Romeiro, boa noite, que Deus abençoe muito. Um abração para o Oscar. Deus abençoe, Oscar. Muito obrigado pela sua companhia aqui conosco. Tenha uma noite abençoada. Um abração para ti, para toda a sua família. Para Marlene Vieira, boa noite. Deus abençoe. Um abração, Marlene. Muito obrigado por estar aqui conosco. O seu Dino deixou um comentário também. Deus abençoe, viu, seu Dino? Um abração para nossa irmã Benedita, que Deus abençoe, né? A Dita, um abração para ti. A paz de Deus para ti, minha irmã. Deus abençoe muito. Ô Dejaime, Deus lhe abençoe. Um abração para ti. Um abração para Jussiane, nossos irmãos queridos da Igreja Presbiteriana de Xanxerê. Que Deus abençoe muito vocês. São os nomes que apareceram aqui para mim. Tem mais algum nome aí, Aline?
Então, esses são os nomes que apareceram aqui para mim. Caso eu não tenha citado o seu nome e você está assistindo, não fique triste. Eu só consigo saber os nomes que comentam aqui, que mandam um alô, um oi, uma boa noite. Tá? Mas sinta-se abraçado e abençoado. Que Deus me abençoe muito. Então, vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Lembrando que nós voltamos amanhã às 20 horas com mais uma live Orais Sem Cessar e com o estudo em Romanos. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente e espalhado sobre a face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Então, até amanhã. Boa noite a todos e a todas.